Bom dia, esse é o Self Design Sounds, eu sou Regiane Rocha, Tormenta Cristal Azul. Hoje é dia 8/2 de 2023, o Kim é o 6, enlaçador rítmico branco. A pergunta do tom é, como posso me organizar? A viagem pelo anel solar da lua autoexistente vermelha chega na direção leste do castelo leste vermelho do girar, que ensina sobre iniciar a semente pelo nascimento do ser. A curandeira conduz as viajantes pelo território da onda encantada do dragão vermelho, que traz a essência do ser, o poder do nascimento e a ação de nutrir. A oitava das 13 luas é a lua do falcão, conduzida pela vibração do tom galáctico e a luz do selo caminhante do céu. Inspira a descobrir o espaço interior e recordar sua natureza real. A lua no céu é a cheia, que convida a analisar com amor e integridade o que precisa ir e o que precisa ser nutrido. O plasma radial é Celi, que corresponde ao chakra raiz e convida a refletir sobre as necessidades e desejos fundamentais. O tom 6 é o rítmico, que traz a essência da igualdade, o poder de organizar e a ação de equilibrar. Nesse tom, a essência da igualdade se manifesta pelo poder de organizar as informações que conduzem ao propósito, desde os desafios e recursos até a forma de agir. Assim, a ação de equilibrar reflete a igualdade entre as dualidades, fortalecendo o fluxo do ritmo de unificar o propósito e a transcendência. O Kim Destino é o enlaçador de mundos branco, que traz a essência da oportunidade, o poder da morte e a ação de igualar. Representa a porta dimensional, na qual se unem dois aspectos da existência, vida e morte. Consciência do aqui e do além, ponte entre dois mundos, no qual a morte física simboliza o desapego do mundo. Vive no reino da razão e da atividade mental e convida a receber e expressar a rendição, a entrega. Renuncie à necessidade do ego de controlar e relaxe na graça do plano maior. O Kim análogo é o caminhante do céu, que traz a essência da vigilância, o poder do espaço e a ação de explorar. Estimula a ter coragem de assumir os riscos e predispor-se ao desconhecido. Assume desafios, mas é sempre desafiado a domar sua natureza obstinada. Ele convida a receber e expressar as mensagens sagradas para unir o céu e a terra e participar ativamente da criação do novo futuro. O Kim Guia é o poder duplicado do Kim Laçador e orienta a superar as resistências em deixar ir. Identificar, aceitar e agir para dissolver são etapas diferentes do mesmo processo. O enlaçador pode boicotar a si mesmo, quando é omisso com o que precisa deixar. Aqui, como guia, ele fortalece o ciclo de dissolução para que seja efetivado todo o ciclo e libere a essência da oportunidade. O Kim Antípoda é o guerreiro amarelo, que traz a essência da intrepidez, o poder da inteligência e a ação de questionar. Deus do fogo e da vida longa estimula a ter confiança na orientação do espírito. Corajoso e questionador, age a partir do coração universal. Com sua inteligência é capaz de harmonizar as massas. Ele convida a receber e expressar os poderes do destemor e da inteligência. Focalize sua voz interior ao trilhar o caminho. Avance em direção a seus medos. Seja guerreira da graça. O Kim oculto é a águia azul, que traz a essência da mente, o poder da visão e a ação de criar. Opera a partir dos mundos emocional e psíquico, expressa as informações que recebe e tem a capacidade de realizar sonhos, pois tem uma visão aguçada que os outros não veem. Ela convida a receber e expressar os poderes da visão e da mente. Veja como fica o plano maior, como uma águia de olhos aguçados e visão clara. Use o poder da mente para criar, inspirada pelo compromisso da visão. Acredite em sua conexão com a mente planetária. A curandeira começa o estudo de hoje ensinando que a vida tem um ritmo e o pulso é dado pela frequência do amor. Essa frequência, por mais que evoque emoções, sensações e interpretações, ela simplesmente pulsa. A racionalização que as viajantes fazem quando captam essas informações vibracionais depende da capacidade perceptiva de cada um. Enquanto umas pessoas vão entender isso como algo gigante, inatingível ou desejado, outras vão desvalorizar, desconsiderar e vibrar no medo. Quanto mais neutra e consciente for a interpretação, menos águas emocionais serão movidas e menor a força do imprint, ou seja, menos probabilidade das situações da vida gerarem marcas ou memórias negativas. O Hierofante explica que a capacidade interpretativa da viajante está diretamente relacionada com a maturidade de sua percepção. Quanto mais reativa e conectada com o medo, maior o movimento de águas emocionais densas, porque a viajante mantém um alerta constante, como se tivesse os sentidos totalmente voltados para a vigília constantemente.
Se uma pessoa sente medo de um ataque, os nervos ficam tensos, os sentidos aguçados, as respostas são imediatas e reativas, para preservar a segurança física. No entanto, na cultura de dominação, a segurança emocional é posta na roda das ameaças. Se uma pessoa sente medo de um ataque, os nervos ficam tensos, os sentidos aguçados, as respostas imediatas e reativas, para preservar a segurança física. Isso não é ruim de fato. No entanto, na cultura de dominação, a segurança emocional também é posta na roda das ameaças. O medo de confiar em um ente querido e se decepcionar, ou qualquer outro medo de sofrer uma desilusão emocional, aciona o mesmo mecanismo de defesa corporal. E a mente nutrida pelo medo invade todos os espaços internos com milhares de ameaças. Os recursos do sistema são todos orientados para se defender e a capacidade de refletir, aprender, criar, celebrar, enfim, viver, fica suspensa por conta das doses cavalares de estresse que essa vigília constante gera. O Transformador de Mundos esclarece que quando a viajante fica presa na frequência do medo, ela se aprisiona em um mundo de realidade artificial, que suga constantemente a energia vital, desestimula a ser livre e impede a aprendizagem sagrada que nutre e liberta. Ele conta que a viajante pode se desconectar da frequência do medo de uma maneira natural, diária, gradativa. O autoestudo é uma excelente opção e proporciona essa dissolução para que a recalibragem das frequências possa acontecer. A metodologia de dissociação começa com a mudança de atitude. Em geral, o pensamento ego da cultura de dominação segue a lógica de que é preciso entender primeiro para depois aceitar o propósito, depois desenvolver competências, depois desenvolver habilidades e depois atitudes. No entanto, essa forma de analisar ou explicar a vida não é a forma de vivê-la de fato. Na vida, a lógica é invertida. Começamos pelas atitudes, diariamente escolhendo o amor que é capaz de transformar as reações baseadas no medo. No entanto, essa é a forma de analisar ou explicar a vida, e não a forma de viver a vida. Na vida, a lógica é invertida. Começamos pela atitude, diariamente escolhendo amor do que reação baseada em medo. Muda totalmente a realidade e a vida flui em harmonia. Não se trata de ser fácil, se trata de ser possível. O profeta evidencia que a guerreira da graça não precisa aprender nada novo, apenas parar de fazer o que está compulsivamente impelida a fazer. Um exemplo clássico desse movimento é quando se sugere para uma viajante não ativar a raiva como resposta quando alguém age com ela de forma impertinente, desafiadora ou qualquer outra forma que ative nela a raiva. A primeira resposta da viajante é impossível, quando vejo já agi. Esse mecanismo não é imutável. Para ele chegar a ser automático, ele foi executado milhares de vezes. E a viajante precisa assumir a responsabilidade de refrear essa resposta de raiva e desenvolver outras respostas compatíveis com a cultura de paz. A neutralidade, a não preocupação, a não contaminação com o movimento que foi feito pela outra pessoa. O apaziguamento. Quando se pensa nessa proposta apenas com uma mente racional nutrida pelo medo, a interpretação é que isso é impossível. Essas respostas estão relacionadas com a baixa capacidade criativa, pois a viajante está acostumada a responder apenas o que lhe é perguntado. Ela não trabalha a capacidade criativa e isso precisa ser dissolvido em amor. A força primordial encerra o estudo de hoje lembrando que a viajante é uma centelha divina e que ela pode escolher e implementar em sua vida o ritmo da frequência do amor. Claro que ela precisa se dedicar a soltar os velhos hábitos para liberar novas possibilidades. Fazer o autoestudo, principalmente em grupo, é um apoio maravilhoso para seguir a jornada de autoconhecimento. Pense sobre essa questão. A vida tem altos e baixos, sim, mas não são drásticos, terríveis e traumáticos como a cultura de dominação difunde. Esta estratégia de agigantar as oscilações da vida é uma estratégia para impedir que a viajante se liberte da realidade artificial. Experimente a leveza da vida e supere com o ritmo amoroso da beleza e da benevolência. Prática de hoje:
É preciso consciência e compromisso para criar igualdade e equilíbrio e assim tudo fluir com eficiência, sem esforço, de maneira pacífica e harmoniosa. Trabalhe com sua mente para nutri-la com energias que a equilibrem, levando a um estado de cooperação com a essência. Pratique a presença. Mantenha-se em observação de seus pensamentos, sentimentos e ações reativas. Observe os padrões que movem seus sentidos e escolhas. Aprenda sobre como funciona a sua programação automática. E quando identificar padrões, dissolva. Pratique a respiração de 4 tempos, a tríade do perdão, as afirmações e qualquer outra técnica que vier. Ao final do dia, faça suas anotações. Ela registra seus avanços. Excelentes estudos e feliz novo ser!